E no vídeo de hoje, O Mal Necessário na Idade Média, episódio 2, nós vamos falar sobre a harmonia das sombras. É onde nós vamos enfatizar um pouco do pensamento de Tomás de Aquino sobre o mal necessário. E aí ele vai trazer a sua argumentação filosófica e teológica a respeito do porquê que o mal é necessário diante da perfeição, diante da virtude e diante até mesmo do universo. Mas antes, vamos relembrar um pouco do vídeo anterior, em que nós contextualizamos um pouco do que era a Idade Média e também abordamos um pouco do pensamento de Agostinho referente à ideia de que o mal ele não existe como entidade, de que o mal, na verdade, no pensamento agostiniano, é a ausência do bem. Então vamos lá. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre o mal necessário na Idade Média, né, que é o tema desses episódios. E nós abordamos também do que foi a Idade Média. Nós falamos que ela durou em torno de 1000 anos, ela era dividida em alta Idade Média, baixa Idade Média. Nesse período, muita gente talvez não saiba, não tenha estudado, não sei, mas muitos cristãos, por exemplo, acreditavam que certos atos eram duros, que deveria ser assim, de que deveria existir perseguição, guerras religiosas e punições severas, porque isso era um mal necessário para preservar a verdade, e de que esse mal necessário iria, de certa forma, atingir a ideia de salvação, ou contribuir. Mas será que isso realmente era cristão? Será que isso realmente era cristão? Ou será que isso era apenas algo histórico, filosófico? Então, nós vamos começar a entender melhor, creio eu, como nasce essa ideia do mal necessário. Já começamos isso no vídeo anterior, né, na visão de Agostinho, e também vamos tentar entender por que ela foi aceita por séculos e por que ela ainda influencia o mundo atual. Com um olhar crítico, dá para identificar que existe sim um mal necessário na nossa atualidade. Então, contextualizando, e já já nós vamos abordar o episódio 2, o medo, de certa forma, ele era um tipo de fundamento social. O medo existia para, de certa forma, contribuir para a ordem social. Então, compreender o mal necessário é interessante entender o cenário medieval. A Idade Média, logo de início, ela não era apenas religiosa. Ela era uma sociedade que não tinha uma ciência institucionalizada, ela era uma sociedade sem o Estado moderno, ela era uma sociedade em que o que prevalecia mais era o pensamento teológico, era uma filosofia religiosa, ela era uma sociedade sem a separação entre a igreja e política, ela era uma sociedade marcada por guerras constantes, por invasões, ela era muito frágil, vulnerável às epidemias. Não havia essa ideia que nós temos hoje da modernidade e da nossa atualidade de saneamento básico, por exemplo. A proliferação de doenças era algo muito fácil, a expectativa de vida muito baixa diante de todo esse cenário. Então, nesse contexto, preservar a ordem espiritual, de certa forma, era preservar a ordem social simultaneamente. Olha só, preservar a ordem espiritual nesse contexto também era preservar a ordem social. Então, a verdade religiosa, ela não era vista como opinião individual. Ela era vista como uma condição de sobrevivência. E essa sobrevivência, ela era tida como algo coletivo, não só particular. Por isso, nesse cenário, passa a surgir cruzadas, passa a surgir Inquisição, tribunal religioso. Então, nesse período, nesse momento, essa situação ela passa a ser interpretada como algo da defesa da verdade, como uma ideia meio que dogmática e pragmática também. Pragmática não necessariamente é algo ruim, né, algo necessariamente pejorativo. Sobre a teologia da época, que a gente pode falar assim por cima, contextualizando. Na mentalidade medieval, para quem não sabe, o maior mal não era morrer, era perder a salvação. Isso não só na Idade Média, né? A gente pode ver isso também na nossa atualidade, né?
É por isso também que entra muito, de forma muito forte, os pensamentos de Agostinho e de Tomás de Aquino, nesse período. Porque eles não defendiam violência arbitrária. Eles sustentavam algo mais importante. Era a ideia do erro espiritual que podia destruir uma comunidade inteira. Olha só, o erro espiritual pode destruir uma comunidade inteira. Então, Tomás de Aquino, ele argumentava, já entrando um pouco sobre Tomás de Aquino, ele argumentava que se o Estado pode punir crimes que ameaçam o corpo social, então também pode punir heresias que ameaçam a alma social. De novo, se o Estado pode punir crimes que ameaçam o corpo social, então também pode punir heresias que ameaçam a alma social. Nessa lógica, de certa forma, o mal necessário deveria existir para proteger um bem maior, ou o bem maior. Desse ponto de vista, a gente pode também mergulhar que existe uma dimensão filosófica sobre o problema do mal maior e o problema do mal menor. Então, aqui, essa ideia do problema do mal menor, por exemplo, passa a ser um conceito clássico na filosofia moral. Às vezes escolhemos um mal menor para evitar um mal maior. Você já ouviu falar dos males o menor? Às vezes escolhemos um mal menor para evitar um mal maior. A gente encontra até contextos bíblicos que dá para se utilizar dessa filosofia, desse pensamento. Vamos dar um exemplo aqui na Idade Média, sobre o problema do mal menor. Perseguir uma heresia para evitar a condenação de milhares. Isso parecia racional dentro daquele universo simbólico. Era um tipo de ética, digamos assim, de proteção comunitária. Não era uma ética individual moderna. Então, entenda, perseguir uma heresia era interessante para evitar a condenação de milhares de pessoas, porque na medida que você persegue a heresia e tenta extingui-la, você consegue, de certa forma, evitar uma condenação espiritual de milhares de pessoas, porque você combateu a heresia. Isso parecia racional. Isso para a época era normal. A gente tem que tentar entender esse tipo de assunto dentro do contexto, dentro do pensamento da época. A gente não pode olhar necessariamente ou somente com a nossa forma de enxergar hoje. Primeiro, a gente tem que entender como eles enxergavam as coisas, como eles enxergavam a vida, como eles enxergavam a religião, a ideia do mal, a ideia de Deus, o que é bom, o que não é, o que vale a pena, o que não vale, por aí vai. Então, essa ideia de combater a heresia para evitar uma condenação de várias pessoas era uma ação ética. E não era uma ação ética particular, era coletiva. E o que mais que a gente pode falar? A gente pode também abordar um pouco sobre questões da fenomenologia, por exemplo. Sobre o estudo do ser, sobre as experiências, sobre o que faz sentido, o que não faz, e como as pessoas viviam isso. Como será que as pessoas, nesse momento aqui da Idade Média, sobre o mal necessário, como é que as pessoas enxergavam essa dimensão fenomenológica? Por exemplo, o homem medieval, ele não pensava como o homem contemporâneo. O homem medieval, ele não pensava e não pensava, né? Passado como um homem moderno, como um homem contemporâneo. E aí ele não perguntava, isso viola a liberdade individual? Na verdade, o que ele perguntava era o seguinte, isso preserva a verdade que salva? Olha só, como é que as pessoas enxergavam essa ideia de mal necessário? Elas se perguntavam a seguinte questão, isso preserva, essa ideia de mal necessário, preserva a verdade que salva? A preocupação deles estava com a salvação, nesse caso. Eles não se perguntavam, isso viola a liberdade individual? Eles não estavam preocupados necessariamente com a ideia de liberdade como, por exemplo, nós temos hoje. Então, a heresia não era divergência intelectual. Ela era vista como uma doença espiritual coletiva. Assim como hoje aceitamos quarentena para conter vírus, eles aceitavam repressão para conter erro religioso, para você ter ideia. Então, o mal necessário, por exemplo, no tribunal religioso da Inquisição, onde as pessoas eram condenadas uma das piores penas de morte, que era
virar um churrasco, literalmente falando, ou seja, eram queimadas vivas, haviam vários tipos de torturas e de penas de morte, esta talvez fosse a pior, aquilo era meio que tido como normal. Não, claro, todas as pessoas, 100% falando, sempre tem um e outro que pensa fora da caixinha. Mas, no modo geral, no modo comunitário, no modo coletivo, combater a heresia. Eles não estavam preocupados necessariamente com essa ideia de liberdade individual, eles estavam preocupados em preservar a ideia de salvação, em se manter firme na fé. Essa ideia de heresia era tipo uma doença que poderia contaminar a todos. Então, era justificado. De certa forma, era algo justificável a Inquisição, o tribunal religioso. E por isso também pegou aquela ideia das indulgências, a ideia de você pagar para tirar alguém do purgatório, a ideia do purgatório também. É nesse período que surge a ideia do diabo como um ser assim totalmente maligno, não que ele não seja, mas a forma que a gente conhece, ou quando a gente fala do nome diabo, que vem primeiramente na sua cabeça, ele é um pensamento construído principalmente na Idade Média. Um chifrinho vermelho com rabo e um tridente. Quando você pega algumas obras muito boas aí, de até mesmo professores, acadêmicos, professores universitários, aqui do Brasil mesmo, você encontra bons livros, uma boa literatura a respeito desse imaginário cristão. Tem um livro que eu não me lembro bem o nome do autor, que é O Diabo no Imaginário Cristão. Um livro excelente de um professor da USP, e ele mostra como aconteceu essa construção na literatura medieval, principalmente, mas ele vai buscar na literatura oriental, na literatura ocidental, nas religiões da época, na filosofia. Ele faz todo um levantamento historiográfico, teológico, muito interessante, onde ele vai até mesmo em questões poéticas, para justificar por que o diabo, a ideia do diabo, estou mudando aqui meio que o tema do vídeo, por que o diabo ele passou a ser visto como a gente enxerga hoje. Justamente essa figura totalmente maligna, não que ele não seja, mas como se tivesse um chifre, né? A Bíblia em si não fala dele dessa forma, muito pelo contrário, né? Ela demonstra como um anjo de luz, né? Quando ele era um anjo de luz. E aí a ideia do chifrinho, do rabo, aquela cara totalmente diabólica, etc. Então, para a gente sair dessa contextualização, que eu acho também interessante, vale frisar também que a dimensão política, no que se refere ao período medieval, ele era tratado, esse poder, né, essa organização social, ele era tratado pela igreja e pelo poder público. A igreja e o poder público estavam, de certa forma, intrinsecamente ligados. Então, durante séculos da Idade Média, a verdade religiosa era a mesma coisa de ser visto como uma instabilidade social. Então, separar a igreja do Estado era como se você estivesse desorganizando a civilização medieval por inteiro. Por quê? Porque era a igreja, naquele cenário ali, do final de Idade Antiga, a questão da queda do Império Romano, e vem toda aquela construção econômica dos feudos, a igreja ela já está ali com grande poder. E aí ela toma conta do cenário, ela toma conta do espaço. Então ela passa a ser não só a igreja, ela passa a ser o Estado. Ela passa a ser não só o Estado, a igreja, a religião, o poder público, ela passa a ser também o poder militar. Separar isso da igreja era como se você estivesse desorganizando a civilização medieval. Por isso, muitas decisões duras nasceram menos da teologia e mais da necessidade de sobrevivência institucional. Ou seja, nem tudo foi espiritual. Muito era só uma questão de estrutura e de ordem social. Ficou claro, muita decisão dura naquele momento, muita decisão cruel naquele momento, não necessariamente ou diretamente nasceu da teologia medieval, mas precisamente nasceu da necessidade de sobrevivência institucional, em outras palavras.
E aí nós vamos agora para o episódio 2, né? O episódio era para a gente estar falando mais do episódio 2. Mas enfim, onde é que entra Tomás de Aquino nessa situação aqui, nesse cenário de Idade Média e o mal necessário? O Tomás de Aquino, ele tem uma visão que, de certa forma, não se separa muito de Agostinho. Mas, por outro lado, eles são também muito distintos em algumas posições teológica e filosófica. Se você preste atenção sobre Tomás de Aquino, vamos tentar aqui colocar o seguinte tema: a harmonia das sombras, a anatomia do mal medieval, né? Estamos falando sobre o mal necessário. Se você olhar para uma única pedra, imagina aí, uma única pedra preta em um mosaico, ela parece feia e sem sentido. Mas se você se afastar um pouco, percebe que sem aquela sombra, a imagem final não teria profundidade. Na filosofia medieval, o mal não era apenas um acidente, como muitos pensam. Era uma necessidade estética, era uma necessidade ética, era uma necessidade de ordem social, era uma necessidade artística, era uma necessidade não somente teológica, mas também filosófica, para também encontrar sentido. Para pensadores como o Tomás de Aquino, o universo ele é uma sinfonia. Ele é um tipo de uma situação como se fosse uma orquestra, como se fosse uma, como é que eu posso dizer, como se fosse um momento, pronto, como se fosse um concerto, né? Aquela situação musical em que precisa de pausas, que precisa de tons graves para se tornar perfeita. Então, vamos tentar aqui entender como o mal foi justificado como uma peça de design do cosmo, por exemplo. Porque Tomás de Aquino ele vai falar mais ou menos sobre o mosaico de Deus. Então, Tomás de Aquino ele vai levar um pouco a discussão. Ele argumentava que a perfeição do universo exigia, por um lado, exigia diferentes níveis de ser. Algumas coisas são incorruptíveis, como por exemplo os anjos, e outras são corruptíveis, como por exemplo o ser humano. Se nada pudesse morrer ou falhar, a riqueza da criação seria menor. O mal de uma coisa é o bem de outra. O mal particular, ele se torna necessário para o bem do todo. Então, em outras palavras, como é que Aquino, Tomás de Aquino, enxergava essa situação, esse contexto do mal necessário? Ele enxergava que havia a necessidade de algo ser incorruptível, de algo ser falho, de algo ser pego como presa para o bem de outro, para a virtude de outro. Por isso que eu dei o exemplo, por exemplo, quando falamos aqui de algumas coisas incorruptíveis, me veio na cabeça os anjos. E algo corruptível, ou seja, totalmente corrupto, como por exemplo o ser humano. Então, desse ponto de vista, o mal de uma coisa, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, um animal sendo, sei lá, predador e presa. Vou falar aqui de cadeia alimentar. O leão comendo uma gazela. O leão comendo a gazela é o bem o mal de um ser para o bem de outro ser. Ou seja, a sobrevivência do leão. O mal da gazela, infelizmente, é a sobrevivência do leão. Então, o mal particular, ele torna-se necessário para o bem do todo. Desse ponto de vista, o mal ele passa a ter um tipo de utilidade. O mal ele tanto passa a ser provocador, como também há um tipo de utilidade e um tipo de virtude. Nesse momento, perceba que a filosofia ela fica totalmente intrigante. Preste atenção. O mal ele é necessário para que certas virtudes existam. Pense bem. Como existiria a paciência se não houvesse o incômodo? Tá entendendo? Como existiria a paciência se não houvesse o incômodo? Como existiria a coragem
se não houvesse o perigo. Então, para os filósofos, né, neste momento, e para Tomás de Aquino, o mal ele era um tipo de combustível da santidade. Ele era um tipo de pedra para a virtude. Ele era um tipo de gestação, digamos assim, para um bem maior, um bem melhor, ou para o bem propriamente dito. O mal, ele não tem valor em si, mas ele é o solo onde o bem mais alto ele é cultivado. Tá entendendo? O mal ele era combustível da santidade. Deus permite que o perseguidor haja para que a glória do perseguido brilhe, um pensamento aqui medieval. E o mal, ele não tem valor em si, mas ele é o chão, digamos assim, ele é o solo, onde o bem mais alto passa a ser cultivado. Desse ponto de vista, dito isto, o universo ele passa a ser uma obra de arte. Essa é a estética do contraste. Assim como um pintor usa sombras para dar volume às figuras, a providência divina usa o mal para realçar a bondade. Então, na lógica da época, um mundo onde apenas o bem existisse seria um mundo plano, um mundo sem drama, um mundo tediante, um mundo sem história, um mundo sem mérito. O mal necessário é o que dá a voltagem e a atenção que faz a vida humana ter significado espiritual. Este, em resumo, era o pensamento da filosofia medieval teológica de não só Tomás de Aquino, né, mas da época, né, do contexto aqui da Idade Média. No vídeo 1, o episódio 1, tanto faz, nós vimos que Agostinho, ele veio com a ideia do mal necessário do ponto de vista de que o mal em si não existe. O mal em si, ele realça o que é bom, o bem. Que o mal em si é como se fosse, trazendo aqui uma analogia, a ausência de luz, o escuro. A ideia de trevas é justamente isso, a ausência de luz. A trevas em si não existe. Eu também dei o exemplo no vídeo anterior de que o frio, isso é científico, claro, o frio em si não existe, é a ausência de calor. Então, na cabeça de Agostinho é mais ou menos isso. E aí ele faz até um contraponto, dá para fazer, com o pensamento de Epicuro, né, sobre aquela ideia de que se existe Deus, por que existe o mal? Se Deus é poderoso, o trilema de Epicuro, né? Se Deus é o paradoxo de Epicuro, se Deus é poderoso, porque ele não extingue o mal? E se ele não extingue, é porque ele não é poderoso. Se Deus quer vencer o mal, quer extinguir o mal, por que não faz? E se não faz, é porque ele não é bom? É porque ele não é benevolente? É porque ele não é poderoso, não é onipotente? E se ele tanto quer extinguir e tanto é poderoso para fazer isso, então por que o mal ainda existe? Então esse é o paradoxo de Epicuro e, claro, da filosofia de um modo geral, né, quando trata desse assunto. Então vamos tentar concluir aqui o vídeo. Hoje, neste vídeo aqui sobre Tomás de Aquino, na teoria, para a gente tentar fechar, na teoria, o mal ele ajuda a compor a beleza do universo. Mas a filosofia não vive apenas em livros de teologia, claro. Quando essa ideia de que o mal serve a um bem maior saiu das bibliotecas e chegou aos castelos e tribunais, ela se tornou uma arma política poderosa. E assim, no próximo episódio, vou tentar tratar sobre como os reis e os papas usaram toda essa ideia que nós estamos conversando aqui sobre o mal necessário, toda essa lógica, para administrar as suas realidades sociais, ou seja, para gerir o mundo real. O mal necessário, na mão dos papas, por exemplo, dos prefeitos, se a gente for falar aqui nessa linguagem mais atual, né? Se a gente for falar aqui na ideia de governadores,
os senhores feudais, na época, como é que eles utilizaram do mal para gestar a humanidade de sua época. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, compartilha, curte, ajuda, se inscreve, e só tenho a te agradecer pela atenção. Até o próximo, tchau, tchau.